Queria pedir para os irmãos abrirem aqui no Salmo 150. Amém? Vamos ler. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som da trombeta, louvai-o com o saltério e com a harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flauta, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos ressonantes. Tudo o que tem fôlego, louve ao Senhor. Tudo o que tem fôlego, louvai ao Senhor. Eu queria pedir já para vocês abrirem aqui em Atos capítulo 16 e no versículo 25. Aleluias. Atos capítulo 16, versículo 25. Amém? Diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Pode fechar a sua Bíblia. Eu queria pedir para você fechar os seus olhos. Eu quero fazer uma oração agora. Antes de eu começar a orar, eu me recordo de um livro que no ano passado eu li. O autor é chamado Brennan Manning. É um autor que o Senhor já chamou ele já morreu. É um livro muito interessante. Eu me lembro de uma parte desse livro, que agora, para vocês terem ideia, eu não me recordo o nome do livro, mas eu me lembro do mais importante, do que estava escrito. E essa parte falou muito no meu coração. Ele falava sobre tipos de oração. E uma das orações que ele cita ali nesse livro é a oração contemplativa. Quando nós paramos para contemplar a Deus. Geralmente nós chegamos com pressa, quando a corda está no nosso pescoço, quando nós precisamos de uma resposta rápida. E nós chegamos diante de Deus como se Ele fosse um empregado. Deus, eu quero. Deus, eu preciso. Senhor, me dá agora. Me dá para ontem. Como se Deus fosse obrigado a fazer a nossa vontade, os nossos caprichos. E esse autor, ele descreve esse tipo de oração, a oração contemplativa, que é a oração que você chega diante de Deus em silêncio. Você chega diante de Deus para contemplar a face dele. Obviamente que você e eu, nós conseguimos fazer isso com os olhos espirituais, onde nós desligamos tudo. Nós esquecemos dos nossos problemas, esquecemos de todas as circunstâncias que nos cercam. E nós apenas focamos na pessoa de Deus. E ali ele fala para lembrar de um dos atributos de Deus: amor, misericórdia, justiça. E ali, segundo ele, você vai entrando no santuário, entrando na presença de Deus. Eu queria convidar você com os olhos fechados, a entrar no santuário. Talvez você já se encontre na presença de Deus, então você permaneça na presença de Deus. Mas talvez você não está ainda na presença de Deus. Eu queria te convidar, porque as portas estão abertas para você. Ei, xalalalalalalalalas. Ó Deus, nós entregamos, Senhor, nosso coração diante de Ti. E pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor possa falar conosco através desta palavra. O Senhor falou algo ao meu coração sobre louvor. E com a Tua ajuda, Espírito Santo, meu amigo, eu vou compartilhar essa palavra com a Tua igreja. E que o Senhor possa pegar as informações que eu passar e trazer ao coração do Teu povo revelações destas palavras.
como o Senhor tem feito com palavras que têm sido ministradas nesse lugar, porque nós temos bebido da fonte, e esta palavra tem nos fortalecido. Mas o Senhor me falou algo, Deus, a respeito de louvor. E louvor não tem a ver apenas com ministros de louvor, não tem apenas a ver, Deus, com pessoas que integram a equipe de louvor. Louvor tem a ver com a tua igreja, Deus. Louvor tem a ver com a tua igreja. E a igreja somos nós, eu e esses irmãos, essas irmãs que estão aqui agora, com seus olhos fechados, as suas cabeças curvadas, aproveitando e desfrutando da tua doce presença, Deus. Oh, Ramana Surialarabashores. Eu peço a Ti, ó Senhor, que um desejo de louvar ao Teu santo nome venha brotar dos nossos corações, e que esta semente, Deus, venha cair como numa terra boa, para que possa dar frutos 30, 60, 100. Para que esta semente, Deus, venha fazer toda a diferença nas nossas vidas, porque o Teu nome será glorificado, o Teu nome será conhecido através do louvor dos nossos lábios, aliado à palavra da verdade, que tem invadido as nossas vidas, transformando, libertando, curando, trazendo provisões. Em nome de Jesus, que esta semente venha cair como numa terra boa. Eu declaro no nome de Jesus que os corações que estão aqui presentes, Deus, são terra boa, e essa semente vai vingar, essa semente vai gerar frutos, e esses frutos vão permanecer, e esses frutos vão te glorificar, Deus, como diz na tua palavra em João capítulo 15. Recebe a adoração, pois o Senhor é digno da nossa adoração, é digno do nosso louvor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Queria pedir para você ficar de pé um minuto, amados. Vamos louvar a Deus. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. 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 Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Podemos cantar de novo, aleluia. 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 Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor
nosso Deus. Liberdade no nosso meio, Deus. Só tem liberdade no nosso meio, Espírito Santo. Só tem liberdade no nosso meio, Espírito Santo. Aleluias. A palavra do Senhor diz que onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. E sabe, irmãos, essa palavra eu vou compartilhar com vocês, aproveitando bem esse tempo. Deus tem falado forte no meu coração. Olha, o lugar onde vocês estão, a igreja onde vocês estão congregando, é uma igreja que tem palavra, mas está faltando louvor. E eu não quero que as pessoas do louvor fiquem ofendidas com isso, porque como eu falei no começo, essa palavra ela não é só para a equipe de louvor. Essa palavra é para mim. Essa palavra é para você que está sentado no banco. Essa palavra é para a igreja. Palavra e louvor tem que andar juntos. Obviamente que se a gente for fazer uma comparação, a palavra é mais importante, porque a palavra limpa, a palavra nos instrui, a palavra nos condiciona a viver uma vida aprovada aos olhos de Deus. Mas o louvor não pode faltar. E quando eu falo de louvor, eu não estou me referindo a letras decoradas. Quando eu falo de louvor, eu me refiro à adoração. Adoração é uma expressão, o louvor é uma expressão de adoração. Quando nós louvamos, nós estamos expressando a Deus adoração. Seja ela em forma de gratidão, seja ela em forma de confiança, mas de uma certa forma é adoração. Quando eu louvo, mas aí que está, quando eu faço isso de todo o meu coração, quando eu não me preocupo em técnica, eu tenho que louvar, eu tenho que fazer tudo para Deus com excelência, porque Deus é um Deus de excelência. Se eu prego, eu preciso buscar me instruir na palavra, para me poder trazer uma palavra de acordo. Se eu louvo através dos instrumentos ou através da ministração em si, eu tenho que procurar aperfeiçoar isso. Não posso ficar de braços cruzados achando que está bom. Nós não servimos a um Deus com letra minúscula, nós servimos ao Deus com letra maiúscula. E esse Deus, Ele merece a nossa atenção especial. Ele merece que a gente busque ao menos servir a Ele com excelência. Mas quando Deus falou isso no meu coração, Ele falou: eu estou querendo, meu filho, eu estou querendo que pessoas me louvem porque me conhecem, porque tem intimidade comigo.
Eu não quero pessoas, sabe, que me buscam, que me louvam, que me servem apenas por uma obrigação. Eu quero pessoas que têm prazer em estar num culto, prazer em estar numa célula, prazer em estar num jovens ou num congresso, prazer quando você e eu, quando nós estamos no nosso trabalho. Lá no nosso trabalho, a gente pode construir um altar de adoração a Deus e louvar a santidade dEle. Eu tenho experimentado isso, irmãos. Já faz uns 2 para 3 meses que eu tenho separado um tempo para buscar mais a face de Deus, em oração, em jejum, em louvores, sabe? E isso tem me ajudado a estar mais próximo dEle, mais próximo de Deus. Tem um texto que Jesus fala que o reino de Deus, ele é tomado pela força. Se eu e você, se a gente não começar a se esforçar para fazer essas coisas no nosso dia a dia, na prática, nós vamos ficando para trás. Vamos ficando para trás. Às vezes ministerialmente, às vezes naquilo que Deus chamou a gente para fazer. Se nós não nos colocarmos na brecha, nós vamos ficando para trás. Mas a obra de Deus não para. Deus sempre levanta mais um. Se eu não quiser mais ser líder de jovens, amanhã já tem outro para fazer no meu lugar. Se eu não quiser mais participar do louvor, Deus vai levantar. Deus tem promessas para esse louvor. A obra de Deus nunca para, mas Ele quer contar comigo e com você. Então, fique com esse princípio no seu coração. Uma semente foi plantada agora, semente de louvor. Você vai começar a ter desejo, não só em estar na presença de Deus, mas você vai ter desejo de estar na presença dEle, louvando a santidade dEle, adorando a Ele em santidade, sabe? As meninas sempre pegam no meu pé, a Lídia, a Ariane, né, que eu gosto de alguns louvores, né, Voz da Verdade, enfim. Eu gosto mesmo, irmãos. Eu não canto bem não, mas eu não quero cantar bem. Eu quero adorar a Deus com louvor. Uma vez, irmãos, eu estava na igreja em Vinhedo, num congresso, alguns anos atrás, e nós estávamos lá adorando a Deus, aquela ministração, o Espírito Santo ali no nosso meio. De repente eu abri os olhos, eu não sei se, vou falar que nem Paulo falou, eu não sei se foi no corpo ou se foi fora do corpo. Eu sei que eu estava diante de seres, sabe, altos, eu só via eles vestidos de branco. E eu estava lá no meio deles, baixinho, pequenininho, e fazia aquele círculo assim, ó. Eu lembro que no lado esquerdo assim era o trono de Deus. Eu não vi Deus, eu não vi anjo, eu não vi nada. Eu só vi seres altos do meu lado. Mas a gente estava louvando a Deus. Logo depois disso Deus falou para mim: eu gosto de ouvir você me louvar. Louve a mim. Vocês entenderam por que eu canto? Eu não canto para fazer graça não. É porque Deus ele falou isso comigo. Eu falei: então tá bom, Senhor, né? Eu não preciso ser profissional não. Vou fazer isso para apresentar diante do Senhor com adoração. Amém? Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Então no Salmo 150 foi apenas uma introdução. Ali diz que todo ser que respira louve ao Senhor. E ele fala ali dos instrumentos da época. A gente crê que foi Davi que escreveu esse salmo, né? E ali fala dos instrumentos, harpa, duf, símbolos. Eram os instrumentos da época. E ali tem uma direção clara. É para se apresentar diante de Deus com louvores, com músicas, com instrumentos. Então hoje, nos nossos dias contemporâneos de hoje, nós temos que fazer isso com a guitarra, com o violão, com a bateria. Mas nós não temos que depender dos instrumentos para louvar a Deus. Se tiver os instrumentos, bem, nós louvamos. Mas se não tiver os instrumentos, vai na capela. O importante é louvar. Os instrumentos apenas complementam. Mas o interessante que esse salmo diz é para a gente apresentar diante de Deus em louvores. E ali diz: todo o ser que respira louve ao Senhor. Você sabia que os animais louvam a Deus? Lá em Jó capítulo 38 diz que os pintainhos eles clamam a Deus. Os filhotes de aves clamam a Deus quando estão com fome. E Deus envia o alimento através da mãe. Ou seja, eles clamam a Deus. Se eles clamam a Deus, eles louvam a Deus. Os animais, os vegetais, todo o ser que tem fôlego louva a Deus. E às vezes o ser mais precioso, que era para louvar a Deus, adorar a Deus, não faz isso. Que é a imagem e semelhança de Deus, que é eu e você. Nós estamos perdendo tempo
Mas Deus, Ele fala para mim e para você hoje: não perca mais tempo, entre na minha presença, aproveite da liberdade que você tem. Eu estava fazendo um rascunho hoje, e eu comecei a lembrar desses irmãos que estão perdendo a vida lá no Oriente Médio. Crianças estão sendo mortas cruelmente. Pessoas que professam a fé em Jesus Cristo estão pagando com a sua própria vida. E o que nós temos feito com a nossa liberdade religiosa, que está lá na Constituinte nossa? Nós temos direito de prestar culto. O Brasil é considerado um país laico, ou seja, não tem uma religião definida, porque cada um tem direito de escolher a sua. Mas a pergunta é: até quando? Até quando Deus vai permitir essa facilidade toda? Porque parece que quanto mais fácil, mais difícil é. Você liga a televisão, você vê palavra sendo pregada, mas que tipo de palavra? Você liga ao computador, você vê pregadores online lá, ministrando, igrejas. Você liga o rádio, você vê programas de rádio. Mas alguns, ou a maioria, estão só pedindo: anota o número da conta, faz uma oferta generosa e Deus vai te abençoar. Vamos ouvir a próxima bênção da irmã. Infelizmente é assim. Igrejas que estão pregando a verdade mesmo, igrejas que estão pregando a essência da palavra, que é a santificação, que é a intimidade com Deus, que é as coisas que vão acontecendo logo em breve, Apocalipse, enfim, essas coisas nós não estamos ouvindo fácil. E quando a gente ouve, às vezes a gente reclama: está pregando demais, essa palavra não estou entendendo. Mas a gente não corre atrás, a gente não se esforça como poderia e deveria. Então a gente vai tendo certas consequências por atitudes que nós tomamos. Deus diz: é tempo de mudar, é tempo de levantar. Tem até um texto lá em Isaías, diz: ó mulheres, até quando vocês vão estar acomodadas? Mas essa palavra não é só para as mulheres, essa palavra é para nós, para os homens também. Até quando estaremos acomodados, sabendo que existe um dinamite dentro de nós, que Deus, o Espírito Santo colocou, e Ele quer que venha à tona isso, para que a gente ganhe almas, sabe? E a palavra de hoje é bem simples, irmãos. Quando eu entro em adoração, quando eu aproveito dessa liberdade que eu tenho, e entro na sala do trono, no lugar onde Deus está, e não é só aqui, não é só lá, não é só lá, qualquer lugar, eu tenho essa liberdade. Se eu parar para orar, para buscar a face de Deus, eu vou encontrar. O véu foi rasgado, a liberdade foi estabelecida para todos aqueles que buscam a Deus. Mas o problema é que a gente está preocupado com outras coisas. A gente está preocupado com coisas que dizem respeito ao nosso bem-estar, a nossa prosperidade financeira, as nossas dívidas, a nossa casa. São coisas importantes? São. Mas a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vão sendo acrescentadas. Louvar a Deus em adoração vai me atrair para perto de Deus, e quanto mais perto de Deus eu estiver e permanecer, a palavra dele vai entrando no meu coração, vai sendo revelada pelo Espírito Santo, e assim eu vou sendo transformado. A minha maneira de pensar muda, a minha maneira de agir também muda, e eu passo a ser luz aonde há trevas, e o reino de Deus é estabelecido. O nome de Jesus é glorificado, é conhecido. É simples, mas a gente complica. Às vezes a gente quer ministério só para se mostrar: eu sou bom, eu prego bem. Ah, você vê como que eu toco melhor que o fulano de tal? Olha que motivação errada. Quando eu olho para o exemplo de Paulo e Silas, lá em Atos 16, 25, a gente leu. Sabe por que esses dois homens estavam presos? Porque eles estavam implantando o reino de Deus nos lugares da Ásia Menor. Eles saíram de Jerusalém e, instruídos pelo Espírito Santo, eles foram pregar o Evangelho. Pregavam o Evangelho, curavam os enfermos, expulsavam demônios, implantavam igrejas. De repente eles chegam num local, e uma menina, todos os dias que eles passavam por aquele local, uma menina falava para eles assim: lá vão os homens, os servos do Deus Altíssimo, que pregam a palavra da verdade. Lá vão os servos do Deus Altíssimo, que pregam a palavra da... Todo dia que eles passavam por aquele local, aquela menina falava a mesma coisa. Todo dia.
Aí diz que Paulo ficou irritado. Paulo chegou para ela e falou assim: em nome de Jesus, eu te repreendo, sai dela agora. O demônio que estava naquela menina saiu. E o pior de tudo é que eles foram presos por causa disso. Porque aquele demônio que estava naquela menina fazia aquela menina ter adivinhações. E tinha doutores, tinha fariseus que estavam por trás daquela menina e lucravam dinheiro por causa disso. E a partir do momento que o espírito saiu dela, ela parou de adivinhar. Imagine como eles ficaram bravos. Ficaram doidos da vida. Prende esses dois miseráveis aí. Imagine hoje. Eu estava ontem lá em casa, saí daqui à tarde. Aí eu fui lá, que o rapaz tem um comércio ali embaixo. E ele foi fazer um orçamento para mim de uma pedra para colocar na pia, né? E o rapaz chegou lá e tal, né? Começou a conversar. E o rapaz, assim, incisivo, né? Nas palavras, mineiro. Fala alto, né? Aí o rapaz já chegou e eu falei: então, rapaz, eu vou fazer aqui, ligar essa pia daqui até aqui, vou fazer um L. Quanto que fica? Aí ele já chegou: rapaz, mas eu até poderia fazer um orçamento para você, mas não tem jeito. Porque essa pedra aí não tem mais. E parou de fabricar e não acha mais essa pedra. Eu falei: então não dá nem para você fazer o orçamento. Não dá. Eu sou honesto. E assim, então. Eu falei: então tá bom. Beleza, então. Eu tinha conversado com o meu cunhado, o Eduardo, que trabalha com pedra também, faz anos já. Ele trabalha lá em Souzas. E ele fez o orçamento para mim. Então eu vou falar para ele colocar, que lá tem. A hora que eu falei que lá tem a pedra, ele falou assim: então o seu cunhado é mentiroso. Ele mentiu para você. Arregalou o zoião e apontou o dedo na minha cara. Aí eu falei: não, rapaz, você está enganado, ele não é mentiroso não. Uma, que ele é meu cunhado. E segundo, ele é servo de Deus. E quem serve a Deus de verdade não mente. Não tem o hábito de mentir. Aí ele falou: o quê? O que você está falando, rapaz? Pastor é tudo mentiroso, pastor é tudo ladrão, só quer o dinheiro. Irmãos, aquele rapaz falando alto. E eu já tenho uma natureza humana também que não é muito fácil, né? Comecei a ficar nervoso, sabe, por dentro. Aí veio uma parte de mim, é que nem aquele desenho lá, que tem do lado tem o diabinho e do outro lado tem o anjinho, né? Eu comecei a ficar irritado, eu falei: eu vou excomungar esse rapaz aqui, vou xingar ele, enfim. Mas um outro lado de mim falou assim: não, conversa com ele, ouve o que ele tem para falar. E eu preferi ouvir essa voz. Aí o rapaz começou, eu fui conversando com ele, ele foi acalmando, ele foi abrindo o coração. Ele falou que quando ele tinha 14 anos, ele fez algo, ele não quis falar para mim, mas eu fui ousado e falei: a mulher, né? Aí ele falou: é. Ele não falou o que era. Aí ele falou que depois disso, do que ele fez, ele nunca mais, ele desviou da igreja, porque ele era da Assembleia de Deus, desde pequenininho. Ele desviou, ele falou que nunca mais ele conseguiu voltar para a igreja. Ele falou que já voltou, mas ele fica um tempo e vê aquela acusação toda na mente dele, e ele não se sente digno, ele não se sente perdoado, então ele sai, ele se afasta. E ele falando, ele abrindo o coração, vê como que mudou. Ele estava bravo, agora ele já estava abrindo o coração. E eu só ali, ouvindo, falando, usando referência bíblica, deixando ele falar, deixando ele... Aí ele falou assim: já faz 14 anos que eu sou casado, e faz 10 anos que eu parei de trair minha esposa. E eu já tive oportunidades, eu não faço mais isso, porque eu quero acertar. Ele falou assim: todos os dias eu ajoelho no chão e eu peço para Deus me perdoar, mas eu não consigo receber esse perdão. E para piorar a situação, ele falou que de um tempo para cá, ele tem acordado nas madrugadas com uma voz chamando o nome dele. E ele está temendo perder a vida, ele está com medo de morrer. Porque lá atrás, a mãe dele falou uma palavra para ele, falou: olha, eu vou perder 2 filhos. A irmã dele morreu em novembro do ano passado, e ele teme que o próximo é ele. Olha que situação terrível. Eu comecei a me compadecer daquele rapaz, a me colocar no lugar dele. Eu falei para ele: mas como é que você consegue viver com esse sentimento de culpa e esse medo de morrer? Eu falei, ele olhou para mim e fez assim, ó. Eu falei assim para ele: não foi por um acaso que você veio aqui que a gente está tendo essa conversa, foi Deus que preparou. Eu falei para ele: você está cumprindo uma lei que Deus estabeleceu. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 28, versículo 13: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, aquele que encobre os seus pecados jamais prosperará.
Você está ouvindo isso? Se você tem pecado encoberto, confessa e deixa. Porque se você confessar e deixar, você vai alcançar a misericórdia. É o que diz a palavra de Deus em Provérbios 28:13. E eu falei isso para ele. Ele olhou para mim assim. Eu falei, eu posso fazer uma oração com você? Ele falou, pode. Eu falei para ele, fica de joelhos aí. Ainda fui ajoelha. Ele ajoelhou. Eu declarei algumas palavras para ele que o Espírito Santo me dirigiu ali na hora. E repreendi o espírito de morte, os espíritos malignos que está atormentando a vida desse rapaz. E eu falei assim para ele, olhando nos olhos dele, eu falei, olha, a partir de agora, Deus ele liberou perdão para você. Ele quer que você tome posse desse perdão. Ele quer começar uma nova história na sua vida. Porque você tem demonstrado arrependimento. Ele saiu de lá sorrindo, chorando, me agradecendo. Sabe, irmãos? Eu falei, Deus, olha só, que situação. Aí você pode até achar assim, puxa vida, eu já passei por situação parecida. Eu já conversei com pessoas que precisavam de uma palavra, de um conselho, que precisavam de uma oração, que precisavam de uma instrução, mas eu não fiz. Essa é uma realidade da igreja hoje. A maioria dos crentes estão vivendo o evangelho acomodado. Como eu disse agora há pouco, não estão aproveitando a sua liberdade que tem. Imagine se fosse igual nos tempos de Paulo e de Silas. Nenhum de nós seríamos servos de Deus. Com certeza a gente iríamos nos acovardar, iríamos, nos afastar das pessoas para que não passássemos pelo perigo de ser presos, de ser apedrejados, espancados, como Paulo e Silas foram. A cadeia, a prisão que eles ficaram era uma masmorra, ficava num lugar subterrâneo. E eles não ficavam lá livres como é nas prisões de hoje. Eles ficavam com os seus pés amarrados, com suas mãos trancadas. Eles não podiam se mexer. E eles receberam uma quarentena menos uma, 39 chibatadas nas costas cada um. E tudo por quê? Por amor a Jesus. Eles decidiram pagar um preço. Senhor, eu te amo, e eu vou demonstrar esse amor pagando o preço, sofrendo a perseguição, sofrendo o que tem que sofrer, porque eu te amo, eu decidi te amar. É isso que nós temos que aprender, irmãos. Eu tenho que aprender, você, a igreja, as igrejas. Hoje em dia você vê igrejas espalhadas que parece que estão cada uma querendo construir o seu reino. Igrejas não se relacionam, igrejas não têm unidade. Nós estivemos em Vinhedo no sábado passado. O pastor Géser, que vai vir aqui em julho, ele trouxe uma palavra maravilhosa. Ele falou sobre unidade. Ele usou lá o exemplo da Torre de Babel. Quando eles se uniram em um só propósito, eles começaram a dar certo o projeto deles. E está faltando unidade nas igrejas, sabe? Você vê guerras entre igrejas, você vê um falando mal do outro. Não, é na minha que acerta, na outra lá não é, sabe? Tudo a fim de questão monetária, dinheiro. O evangelho está sendo deturpado, está sendo, desvirtuado. Mas Deus ele quer levantar um povo que adora Ele em espírito e verdade, que se apresenta diante dEle com louvores nos lábios, e não tem idade para isso. Você pode ter 15 anos, você pode ter 10 anos, você pode ter 80 anos, não importa a sua idade. Deus ele quer levantar um povo, e Ele está fazendo isso. Sabe, irmãos, eu percebo um mover diferente aqui na nossa igreja, de tempos para cá. Sabe, o Espírito Santo tem manifestado a presença dEle, a palavra tem falado, mas a gente precisa agora nos posicionar, fazer como Paulo e Silas fizeram. Eu vou pagar o preço, nem se for para mim ir preso, nem se for para mim perder a minha vida. Eu não sei a história de Silas, mas Paulo perdeu a cabeça lá na frente, por amor ao Evangelho. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele falou: não, vocês querem me crucificar? Pode crucificar, mas igual ao meu mestre, eu não sou digno. Vira essa cruz aí. Nós temos que resgatar isso. Esses homens, essas mulheres, o que eles fizeram, sabe? Eles pagaram o preço que estava proposto para eles pagar. E se a gente pudesse chegar agora lá, no lugar de descanso que eles estão, e ver, poder contemplar o que eles vão receber por causa desse preço que eles pagaram,
Porque a Bíblia diz que não é em vão o nosso trabalho. Quando eu renuncio às coisas do mundo, quando eu renuncio ao sexo fácil, quando eu renuncio às drogas, os vícios, aquilo que me prende, por amor a Cristo, eu vou receber aqui na terra, mas muito mais na eternidade. E a gente vive sei lá o que, como. A gente é muito imediatista, a gente pensa muito pequeno. Não, Deus, eu quero comprar o meu carro, eu quero quitar minha casa, eu quero que a porta do emprego abra. Amém, isso tem que pedir mesmo. Mas irmãos, vamos começar a abrir os olhos para as coisas maiores. Não é no sentido de ter posses, não, de ser rico, não. Eu estou me referindo ao reino espiritual. Quanto tempo faz que você está na igreja, já era para você estar dando frutos? Quando eu falo frutos, eu estou me referindo a almas. Mas antes de eu ganhar almas, eu tenho que me apresentar o meu altar restaurado com Deus. Adoração. Tem que fluir no Espírito. E fluir no Espírito não é só fazer barulho na igreja, não. Não é só falar em línguas estranhas, não. Quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu aproveito as oportunidades quando aparece. Agora, se eu não falo nada do amor de Jesus, se eu não tenho coragem de falar o que Jesus fez na minha vida, eu tenho que rever a minha vida com Deus. Será que eu sou cheio mesmo? Se eu quero só me aparecer aqui na igreja, canta bem, toca bem, prega bem, mas não faço nada lá fora, viro o rosto para as pessoas, ignoro. A pior coisa na face da terra que a gente pode fazer para um ser humano é ignorar, é fazer de conta que aquela pessoa não existe, é virar o rosto para ela. O desprezo. O pastor Fernando já ensinou para nós que o contrário do amor não é o ódio, é o desprezo. E como é que eu posso falar que eu temo a Deus se eu desprezo o meu próximo? Como é que eu vou ganhar almas desse jeito? Tem que mudar, irmãos. Nós pedimos muito o avivamento, mas antes do avivamento tem que vir a reforma. Tem que mudar, tem que transformar por dentro, senão o Senhor não vai derramar o avivamento que Ele tem. Mas aqueles que estão deixando de ser tratados por Deus, pela palavra e pelo Espírito, Deus está derramando um avivamento. Quem está recebendo o avivamento de Deus? Você pode dar uma glória a Deus mais alto? Aleluia! Glória! Glória a Deus! E o que me intriga nesses dois homens é o que eles foram capazes de passar por amor a Cristo. E além de tudo isso, voltando agora para a palavra, o louvor, eles se apresentaram diante de Deus com cânticos, com hinos. Diz que eles oravam à meia-noite, como nós lemos no versículo 25 do capítulo 16. Diz lá que eles começaram a orar e a cantar hinos de adoração a Deus. E vocês sabem o que aconteceu? Alguns de vocês já conhecem a história. Diz lá que houve um grande terremoto. Houve um grande terremoto. E aquelas cadeias, aquelas prisões que estavam prendendo eles, as grades, racharam, soltaram eles. E não só Paulo e Silas, mas todos os presos que estavam ali. Aqui Deus me traz uma revelação. Quando eu louvo a Deus em adoração verdadeira, cadeias na minha vida são quebradas. Quantas cadeias estão prendendo você e eu? Às vezes coisas que foram marcadas na nossa infância e tem se arrastado o tempo, tem passado os anos e nós não somos libertos. São cadeias que precisam ser quebradas. E como? Paulo e Silas nos dão uma instrução, uma orientação. E aqueles que têm ouvido para ouvir, que ouçam. Se eu louvo a Deus de todo o meu coração, se eu me apresento a Ele com adoração verdadeira, as cadeias vão começar a ser quebradas. E eu vou começar a romper em fé, me aproximando ainda mais do altar de Deus em adoração. Vocês estão entendendo? Glória a Deus por isso. Mas além das minhas cadeias serem quebradas, aqueles que estiverem próximos de mim também vão ser beneficiados. Não foi só a prisão de Paulo e Silas que rompeu, não. Todos os presos foram soltos. Deus, Ele me liberta para me contribuir para que outros sejam libertos. Eu não sei o que vai acontecer com esse rapaz aí que eu conversei ontem. Falei para ele da nossa igreja, falei para ele, você sabe onde eu moro, se precisar a gente está aí e eu estou orando por você. Falei para ele. Mas eu creio que uma semente foi plantada, sabe? Talvez, como a Bíblia diz, um planta, outro rega, e Deus dá o crescimento.
Mas eu creio, irmãos, que a partir do momento em que Deus me liberta de prisões, eu não posso ficar calado. Eu tenho que testemunhar. Quantas coisas Deus tem feito na sua vida? Quantas maravilhas, sabe, quantas situações que o Senhor Deus tem tocado em você, e você sabe que foi Deus, mas você não abre a sua boca para testemunhar, nem aqui na igreja, onde só tem povo de Deus. Você não testemunha lá fora. Como é que as outras vidas vão ser ganhas através de você, se você ficar com a boca fechada? Começa a testemunhar, irmãos, mesmo que sejam pequenas coisas, mas se nós somos fiéis nas pequenas, Deus ele vai colocando a gente nas grandes. O problema é que a gente não é fiel nem nas pequenas, e a gente já quer o grande. É que nem no joguinho de videogame, a gente já quer ir direto no chefão. A gente não quer passar a primeira fase, a segunda fase, a terceira e a última, até chegar no chefe. Nós queremos queimar etapas. Uma escada, você já quer pular do primeiro para o último degrau. Oh, cheguei. Não é assim que funciona. Seja fiel no pouco, e Deus vai te colocar no muito. Porque você e eu, nós somos treinados no pouco, para quando a gente estiver no muito, a gente não faça como muitos estão fazendo aí, que já estão lá em cima, e estão se afastando da verdade, estão deixando Deus de lado, e estão servindo ao Deus chamado dinheiro, ao Deus chamado poder. A gente é treinado no pouco, para quando a gente chegar lá no muito, a gente vai cumprir o propósito que Deus estabeleceu, e outra, nós vamos permanecer fiéis. Você pode dizer um amém? E outra pessoa, só para fazer um comentário, até anotei ali no meu rascunho, é outra pessoa que eu vejo também que apresentou diante de Deus com louvores, e uma pessoa como Paulo e Silas, que também é referência na Bíblia, é Davi. Davi, ele foi chamado por Deus: achei um que é segundo o meu coração. Mas se você olhar a vida de Davi, desde quando ele era jovem, ele já se apresentava diante de Deus com louvores. Você sabia que nós lemos o Salmo 150? Existem 150 salmos na Bíblia. Salmo não é contado como capítulos. Salmos, existem versículos, mas não se fala capítulos. Mas tem 150 salmos, e foram escritos por vários autores. Moisés escreveu o Salmo 90, os descendentes de Corá, Asaf, foram responsáveis em escrever 25 salmos. Autores desconhecidos são responsáveis por 1/3 desses salmos. Mas sabe quem escreveu a metade dos salmos? Davi. Davi escreveu 73 salmos. E você sabe o que significa a palavra salmo? Eu anotei ali. Em hebraico é Terrilim. Terrilim significa louvores. Salmos, ele é considerado um livro poético. Salmos, ele não é lido em escritas normais. Salmo, ele foi cantado, porque salmos é louvores. Vocês estão associando uma coisa com a outra? Estão entendendo porque Davi foi segundo o coração de Deus? Porque ele cantava louvores para Deus no secreto. Eu penso que quando Samuel foi lá, direcionado por Deus, para ungir o rei no lugar de Saul, aonde é que Davi estava? Ele estava no pasto, tomando conta das ovelhas. Mas eu creio que quando as ovelhas dele estavam lá quietinhas no canto, já estavam com a barriguinha cheia, já tinha tomado água, eu creio que Davi pegava a harpa dele e começava a tocar a harpa, começava a louvar a Deus. Oh Senhor, o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre. Eu creio que foi aí que Davi compôs o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me-á em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Eu não sei o ritmo, mas eu sei que é louvor. Eu estou pior que o Cera para cantar, né? Eu sei que é louvor. Eu creio que ele pegava esses momentos a sós, quando as ovelhas estavam lá quietinhas. Porque se você olhar a história de Davi, ele era rejeitado pelo pai dele. Samuel pergunta: cadê? Acabou todos os homens, os jovens? Acabou todos? Aí o pai dele falou: rapaz, tem mais um lá, olha, mais novo. Já manda chamar Davi lá, esqueci dele. Davi era rejeitado pelo pai, pela mãe. Mas ele não estava nem aí para isso. E você potencializa tanto, as rejeições. Às vezes você foi rejeitado pelo seu pai, pela sua mãe, por pessoas próximas a você.
E você tem potencializado tanto isso, que isso se tornou uma prisão na sua vida que precisa ser quebrada. Davi, ele dá esse exemplo para nós. Ele não olhava muito para as coisas. Tá bom, você não quer me honrar, eu tenho quem me honra, meu Deus. Eu vou adorar Ele, eu vou louvar Ele. Adorador por excelência. E eu não posso, irmãos, assim como vocês, nós não podemos olhar com vistas grossas para esses exemplos. Eu tenho que olhar e tenho que falar, eu quero fazer igual ele fez, segundo a minha medida, segundo aquilo que Deus deu para mim, mas eu quero seguir o exemplo dele. Eu quero entrar diante da presença de Deus em adoração. Diz lá que quando Saul, o rei, quando o Espírito do Senhor se afastou, se retirou de Saul, Deus, o próprio Deus, enviou um espírito mau da parte dele. E esse espírito mau começava a atormentar Saul. E Saul, desesperado, não sabia o que fazer. Socorro, eu não aguento mais isso. Aí alguém dos servos dele falou, eu conheço um que quando toca a harpa, ele é um jovem sisudo, é um jovem aprovado. Começou a falar das características, estava falando de Davi. Aí Saul, o rei, falou, vai lá, chama esse jovem aqui. E disse que quando ele chegava com a harpa, ele começava a tocar a harpa, aquele espírito mau saía de Saul. Quando eu louvo a Deus, os espíritos malignos não podem permanecer. E por que você está deixando permanecer coisas espirituais, demônios, atormentando a sua mente? Por que você deixa demônios conduzir a sua maneira de pensar? Veio pensamentos contra alguém que você sabe que é bênção, mas você prefere acreditar naquilo. Não, é verdade, aquela pessoa ali eu quero distância dela. Não, ele não. São setas que o diabo está assoprando através dos demônios e você não está percebendo. Pessoas que são bênção para você, pessoas que vão ajudar você a subir os degraus da sua vida, e você, ao invés de aproximar, de permanecer próximo, você se afasta. Isso me lembra a história de um lenhador. O lenhador, ele estava muito triste, ele morava nas montanhas. E esse lenhador tinha acabado de perder a esposa dele. Perdeu, a esposa morreu quando deu à luz ao seu filho. E esse lenhador ficou muito triste, mas a vida continua. Ele acordava todos os dias 3:30, 4 horas da manhã, para ir ganhar o seu ganha-pão, trabalhar. E chegava só ao entardecer. E sabe quem cuidava do filhinho dele? Uma raposa. A raposa era a melhor amiga daquele lenhador. O lenhador botava a mão no fogo por ela, confiava nela. Só que todos os dias que ele voltava do trabalho, os vizinhos chegavam para ele e falavam assim, seu lenhador, o senhor está correndo perigo, é uma raposa, é um ser irracional, qualquer hora dessa vai abocanhar o seu filho, cuidado, hein? O lenhador falava, não, eu confio na minha amiga. Certo dia ele estava voltando do trabalho, aí ele veio de longe, todo dia que ele chegava a raposa estava lá, sentadinha, esperando ele chegar, amigo quer estar junto. Eu não entendo a amizade que quer estar distante, amigo quer estar próximo, né? E a raposa ficava ali sentadinha, só esperando o lenhador chegar. E um dia o lenhador chegando, aí ele veio de longe a raposa, ele estranhou, aquela raposa estava toda suja de sangue, estava toda ensanguentada. Aí a primeira palavra que veio na mente daquele lenhador, a raposa matou seu filho. Está vendo? Não era para você ter confiado nela. O lenhador já pegou o machado, chegou na raposa e arrancou o pescoço dela fora. Subiu correndo no quarto. A hora que chegou lá no quarto, ele viu o filhinho dele lá dormindo, em paz. E ele olha para o lado do berço, tinha uma cobra enorme do lado, toda ensanguentada, toda rasgada. Cuidado com os pensamentos que tem vindo na sua mente, viu? Às vezes tem pensamentos que é do inferno. Afasta daquela pessoa. Aquela pessoa é folgada, ela não quer nada com você, sai. É pensamento do inferno. Usa autoridade no nome de Jesus e repreende isso daí. Sabe por quê? Porque senão você vai ser destruído. Quando não tiver mais tempo, quando você descer a cova, você vai clamar, você vai gritar e você não vai ter mais chance.
Cada vez que eu vou buscando mais a Deus, Deus tem se manifestado mais. É que nem o pastor comentou no começo, do amigo dele: Fernando, eu não deveria, eu não tinha que ter buscado tanto, porque agora eu não tenho prazer nem lá nem cá. A pior coisa que tem é quem não quer ficar firme com Deus, está aqui ouvindo, ó. Se você não quer firmar com Deus, irmãos, vai para o mundo. Mas lá no mundo você não vai ter prazer, porque você sabe que você é um escolhido. Então a sua única alternativa é permanecer firme e fiel. E eu tive um sonho, estava num barco, no meio do oceano. Aí veio uma voz e me disse assim, ó: fica tranquilo, fica em paz, viu, filho? Era o próprio Deus falando. Aí veio uma mão por debaixo e começou a levantar o barco. Começou a subir até os céus. É como se estivesse num arrebatamento. Foi essa ideia que eu tive. A hora que chegou lá em cima, eu vi 2 jovens lá. Estava junto com nós. Eu lembro da Mary, eu lembro do Denga, de alguns irmãos. E tinha 2 jovens, pessoas. E um anjo chegou e entregou um negócio na mão deles. Intimou eles: você tem que tomar a sua decisão. Você não pode estar aqui não, você tem que tomar a sua decisão. Sabe o que eu falei para esse rapaz que foi em casa ontem? Eu li Jó 33 para ele, a partir do versículo 14. Deus fala 1, 2 vezes, em sonhos ou em visões noturnas, para livrar o homem de passar pela cova, e da sua alma passar pela cova e no inferno. Mas o homem não atenta para isso. Quantas oportunidades Deus tem te dado, Deus tem falado ao seu coração: eu quero que você faça isso, eu quero que você deixe de fazer aquilo. E você não deixa, você não obedece, você continua sendo rebelde. A hora que chegar o dia mau, talvez vai acontecer igual esse acidente aí que ele falou. Não vai dar tempo. E para o lugar que a gente vai depois dessa vida aqui, irmãos, longe de Deus, é lugar de tormento. É lugar de tormento. E ali não adianta gritar, não. Não adianta clamar: Senhor, socorro. Não. Vai ser igual Abraão falou: rapaz, você teve o seu tempo, você não aproveitou, agora não tem como mais. Não dá para voltar. Esses 2 personagens, aliás 3, Paulo, Silas e Davi, é as referências que eu quero deixar para nós hoje. Eles não foram perfeitos, se você olhar a vida de cada um deles, mas eles deixaram um legado para nós. Qual é o legado que você vai deixar para a sua próxima geração, para os seus filhos, ou até mesmo para os seus irmãos da fé, ou até mesmo para os seus colegas de trabalho da faculdade? Qual é o legado que você vai deixar? O legado que eles deixaram para nós, propriamente hoje, na palavra que a gente meditou, compartilhou: louvor. Eles não cantavam músicas repetidas, eles não cantavam, sabe, não, eu preciso decorar isso daqui agora, é assim. Irmãos, eu imagino eles lá na cela cantando: aleluia, 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 oh aleluia. Sabe, irmãos, eu imagino eles entregando tudo que eles tinham de melhor, porque senão não ia acontecer terremoto, senão eles não iam ser livres, se eles estivessem cantando meia boca. Aliás, essa palavra cantar não é nem cantar. Cantar é banda famosa por aí. É louvar a Deus. É adoração. Adoração. E essa é a palavra que eu queria que ficasse no seu coração hoje. Você pode ficar de pé. Aleluia. Se você entende que essa palavra tem alguma coisa a ver com você, e você precisa melhorar nesse sentido: Deus, realmente eu estou falhando nisso. Eu poderia, me apresentar diante do Senhor em adoração, em entrega, em obediência, em louvor, mas isso não está acontecendo, Deus. Se você se vê nessa situação, eu queria chamar você aqui para mim orar com você. Amém? Você pode vir aqui na frente. Eu não vou ficar insistindo muito, porque quem precisa, precisa. Quem não precisa, amém. Continua do jeito que está. Se aproxima, chega um pouquinho mais perto do altar. Vamos fazer uma simbologia. Você está aproximando do altar, onde Deus está.